Amados do Senhor Jesus, graça e paz. Meus queridos, eu queria começar dizendo, que é uma alegria e um privilégio estar aqui esta noite e na manhã do dia do Senhor, que vai ser uma honra e um privilégio compartilhar com os irmãos daquilo que o Senhor me tem dado a oportunidade de estudar. Eu vou aguardar, já chegou, joia, obrigado. Eu ia aguardar, para começar as apresentações, porque eu queria mostrar a vocês que o que vocês estão vendo não é toda a família, Então, já foi apresentado aí quem veio, que somos nós três, eu, minha esposa Marcela e a mais novinha, a Thaíse. Faltaram, nesse caso, as duas mais velhas, a Alana, que completou ontem 19, e a Riane, que no começo do mês completou 15, mas se nós tivéssemos vindo todo mundo, seríamos esta família que o Senhor, pela graça de sua bondade, nos concedeu ao longo destes anos. Eu também tive a graça e o privilégio de, muito recentemente, completar mais um ano de casado. Isso muito recentemente foi ontem. Bem recente mesmo, Bom, meus queridos, o objetivo desta noite, para não ficar falando muito sobre a formação acadêmica, eu vou dar só... Cadê? Estou apertando o trem errado. Isso, foi. É falar sobre como é que a gente faz para usar bem a Bíblia no aconselhamento. Vou precisar dar algumas voltas, mostrar para os irmãos algumas coisas. Mas antes eu preciso me certificar de duas coisas. Quanto tempo, que eu esqueci de perguntar, até às 6 da manhã, segundo o pastor, ok? Rejeitar tudo, vocês ouviram o homem. A segunda coisa é da transmissão até onde eu posso ir. Aí eu gosto. Eu preciso me apresentar, eu sei que os irmãos já me conhecem, porque senão não teriam nem chamado, mas vamos lá. Eu gosto de andar porque eu também sou professor universitário, eu fico inquieto. É uma luta, se eu não estou pregando, eu não fico no púlpito. Como professor, eu ando pela sala, então eu vou caminhar um pouquinho para que eu fique mais à vontade. Então, começando com isso, atualmente, Deus tem me dado a graça de servir como professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu leciono Cosmovisão Reformada e Ética e Cidadania, e também na Faculdade de Teologia, onde eu ministro Ética Bíblica. E semestre que vem assumo a área de Pastoral da Teologia da Universidade Mackenzie. Eu também sou professor no seminário JMC, na graduação, onde eu leciono técnicas de comunicação e aconselhamento bíblico 1 e 2. Mas Deus também tem me dado graça para trabalhar na área da pós-graduação. Então, atualmente, eu sou professor de algumas disciplinas em diferentes pós-graduações. Na graduação, eu esqueci de dizer, também sou professor de pastoral, práticas pastorais e aconselhamento e capelania na Faculdade Internacional Reformada, a FITREF, uma faculdade online, inclusive todo mundo pode fazer de qualquer lugar de fala portuguesa. A maior parte dos nossos alunos vem do continente africano, mas tem crescido a quantidade de pessoas interessadas aqui no Brasil. E na pós-graduação, eu sou professor convidado no Andrew Jumper e professor do Seminário Presbiteriano do Norte e do Seminário Presbiteriano do Nordeste. E coordeno o curso livre de aconselhamento bíblico no JMC, chamado de Escola de Conselheiros. Eu nem pedi permissão para fazer o merchandising, mas fica subrepticiamente dito aqui. A Escola de Conselheiros, imagino que se você for fazer a inscrição, já não tem mais vaga para o próximo semestre. Mas é um curso semestral, uma vez por semana, ao vivo, mas online, onde você vai ter aulas sobre aconselhamento, fazer um curso básico, mas é um básico mesmo. Uma das coisas que a gente tem notado é que as pessoas, essa foi uma crítica que eu andei fazendo
em voz alta, e aí o diretor me chamou e falou assim, então faz um curso aí que não corra nos mesmos erros. Então Deus nos deu um privilégio tremendo, porque o que acontecia antes? Se você vai fazer um curso que não é de formação, você não vai ganhar uma graduação, o curso em 12 aulas, sai da aula 1, onde você chega perdido e a primeira aula é o que é aconselhamento bíblico, e 12 aulas depois você está em aconselhamento em situações de crise. Quer dizer, se você em 12 ou 24 aulas conseguir aprender tudo em aconselhamento, ao ponto de passar sobre uma aula sobre depressão, uma aula sobre ira, uma aula sobre ansiedade, uma aula sobre... e termina com situações de crise, a gente fica com a sensação de que aprendeu tudo sobre aconselhamento e fica ouvindo sempre as mesmas coisas de diferentes formas. O que a gente fez de diferente? A gente deu mais fundamento na base, a gente alargou a base da pirâmide. Veja, se você souber o básico bem feito, dali para frente é edificação. Pensando no que Paulo disse, que a gente tem que saber o nosso lugar no reino, e que o que a gente vai lançar de base outras pessoas vão construir em cima, o nosso objetivo não foi entrar numa competição com outros cursos que já existem, mas fornecer a base bem fundamentada. Então, se vocês tiverem o interesse de fazer a escola de conselheiros do JMC online, você vai ter a base mais amplamente trabalhada. Então, não serão, olha só a diferença, 16 aulas, e você não vai ter saído do básico, mas você terá aprendido quem é a pessoa do outro lado que você está aconselhando, o que é o homem, o que está errado com ele, como é que conserta e qual é o seu papel nessa matemática. Você vai aprender sobre o fundamento, e eu não vou tratar todo o fundamento aqui, é muita coisa, eu tenho outro objetivo, mas vai ter uma aula só sobre suficiência das Escrituras, uma aula só sobre o papel do Espírito Santo nas Escrituras, uma aula só sobre o papel de Cristo no aconselhamento. Então você vai vendo que a base ela é bem larga para você sair sabendo o básico fundamental. E há um encorajamento para você começar a pensar em desenvolver um ministério de aconselhamento na sua igreja local. Essa é a última aula. Inclusive, eu estava pensando em trazer algo sobre isso. Dá para a gente pincelar alguma coisa aqui e ali amanhã, mas conversando com o pastor e pensando nas necessidades da igreja, nós planejamos uma coisa diferente. Vou fazer suspense para amanhã cedo. Então espalhem a notícia. Então o que eu quero fazer hoje à noite? Hoje à noite eu quero fazer uma daquelas críticas de voz alta que eu costumo fazer. Qual seja, irmãos, dificilmente... Aliás, essa é uma frase que, inclusive, eu vou dizer em algum lugar, né? Eu vou mudar um pouco a ordem dos slides, porque a gente fica mais à vontade falando. Tá aí, ó. Dificilmente, a igreja tem que ser, está muito perdida, tem que ter se desvirtuado muito largamente do caminho do Evangelho para não sustentar a ideia de que a Bíblia é, 1, a palavra de Deus, 2, autoridade sobre a nossa vida e 3, suficiente para os problemas que esta vida nos impõe. É muito difícil encontrar nas piores igrejas alguém dizer discordo. Se eu disser assim, alguém acredita que a palavra de Deus seja inspirada, útil para correção, educação na justiça, a fim de que o homem ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitada para toda boa obra, dificilmente alguém diria discordo, porque o que eu acabei de fazer é citar para vocês 2 Timóteo 3,16. Então, se você dissesse eu discordo, você estaria discordando do apóstolo Paulo e de um texto inspirado. O problema não está aí.
O problema não está na crença da suficiência das Escrituras. O problema está quando a gente faz o caminho inverso. Quando a gente começa pelo problema. Olha, a Bíblia ser suficiente, a gente está acostumado. Afinal de contas, dificilmente alguém entraria numa igreja para ouvir a pregação da palavra dominicalmente se não acreditasse que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas o problema está na vida hipócrita que a gente leva, no sentido de que muitas vezes nós ouvimos deste púlpito que Deus criou o mundo em 7 dias, mas não dá 5 segundos que a gente cruza a porta, a gente crê que o mundo evoluiu através de um processo randômico não guiado, culminando aleatoriamente no universo que nós conhecemos. Então tem muito crente que é criacionista de final de semana e evolucionista de segunda a sexta. Ele é crente de final de semana e ímpio em dia útil. Ou seja, nos dias úteis ele é inútil como crente e nos dias de descanso ele não presta como cidadão. Então, a gente está acostumado com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu digo isso no livro que escrevi. E em algum momento eu digo o seguinte: a maioria das pessoas sustenta uma confissão de fé cristã que não verá problema em afirmar que a Bíblia é suficiente para o aconselhamento cristão e a regra para assuntos ligados à fé ou salvação. Mas quando o assunto fica realmente sério, será que podemos recorrer à sabedoria bíblica para resolvê-lo? Quando o assunto fica realmente sério, a nossa postura muda um pouquinho, lamentavelmente. Opa, fui demais. Volta. Isso. Apertei demais aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Aí na hora que eu preciso... Isso! Então, qual é o meu objetivo aqui? É começar mostrando para os irmãos, e é o que eu disse, né? 2 Timóteo 3,16 está ali. Eu comecei citando aquele texto. Dificilmente alguém diria que não concorda. Mas na prática, a teoria é outra. É inclusive o título de um dos capítulos do meu livro. Qual é a minha crítica? Irmãos, nós precisamos decidir se nós vamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus ou vamos continuar no teatro da eclesiologia. Entenda, para provocá-los, não no mau sentido, mas para fazê-los pensar no efeito prático que é acreditar que a palavra de Deus é inspirada. Certa feita, estava eu pregando no Evangelho de Mateus, recentemente na igreja, alguns meses atrás. E nós chegamos naquele momento em que o Senhor Jesus fala que a gente não estou provocando, não quero falar sobre o assunto, é só para vocês pensarem. E aí chegou um momento em que Jesus vira e fala, não é para vocês andarem ansiosos de coisa alguma, do que a vez de comer ou beber ou do que a vez de vestir. Quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Vós que sois filhos do Pai Celeste não precisam se preocupar dessas coisas. Não veem os lírios do campo, não fiam, nem trabalham, mas eu vos digo que nem toda a sua glória Salomão se vestiu como um deles. Observa também os pássaros pelo ar voando. Você já viu o passarinho? Pois é, eles não trabalham nem coletam em celeiros. Tu já viu passarinho mostrando as costelas magrela? Já viu passarinho com fome? Nunca viu, o passarinho está sempre do mesmo jeito. Também nunca viu passarinho obeso, né? Você sabe que a galinha não voa, não é porque ela é gorda, né? Ok. Mas passarinho obeso, nunca ninguém viu. Passarinho que voa, voa o tamanho que for. Pois é! Mas eu vos digo que valeis muito mais do que esses passarinhos. Ou seja, se você se preocupa com essas coisas, você está errado.
Por quê? Porque Deus sabe do que necessitais antes que lhes pedis, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Uma vez vos digo, não andeis preocupados ou ansiosos de coisa alguma. Esse é o texto. Vocês reconheceram ele, né? Joia. Sabe qual que era o título do sermão? Decida hoje qual judeu você quer seguir. Porque tem um outro judeu. É judeu. Você sabia que Jesus era judeu, né? Tem um outro judeu que disse o contrário disso. Ele disse assim, a ansiedade, ela é inescapável. Ela é uma doença quase que congênita. Você nunca vai deixar de ser ansioso. A diferença é se você vai ser um ansioso patológico ou um ansioso sob controle. A ansiedade é uma neurose que todos compartilhamos. Não tem nenhuma escapatória. Você será uma pessoa ansiosa. Agora, se a sua ansiedade se mantiver sob controle, ótimo. Você tem uma ansiedade crônica, mas se a sua ansiedade se torna uma patologia, você precisa de tratamento. E se você quiser, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que o nome desse judeu não era Jesus, era Salomão. Salomão Sigismundo Freud. Não sabia que ele chamava Salomão? Pois ele chamava Solomon Sigmund Freud. E como um judeu ateu, pode? Pois é. Como um judeu ateu, ele renegou o seu primeiro nome, Solomon, assumindo o Sigismundo, que ele trocou, inclusive, uma pessoa super resolvida, né? Ele trocou de Sigismund para Sigmund, para ficar mais sonoro. Quer dizer, ele mesmo tinha problemas de identidade, não aceitava o próprio nome, nem a própria nacionalidade, nem a religião dos seus antepassados, o judaísmo, mas ele quer ensinar os outros a viver a vida deles. O tratamento dura de 2 a 10 anos, sem nenhuma promessa de cura, chamada também carinhosamente de psicanálise. Mas ele ainda diz, se você está sofrendo de ansiedade, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tem um outro judeu que disse a mesma coisa. Morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando um diz, não andeis ansiosos, e o outro diz, eu te ensino a andar ansioso desde que você aprenda comigo, você precisa decidir qual judeu você vai ouvir. É exatamente isso que eu vou fazer hoje, depois desse momento devocional, com respeito à Bíblia. Vocês precisam decidir como pessoas, não como igreja. Porque quando a gente decide como igreja, ninguém decidiu nada. É uma decisão pessoal. Eu não vou perguntar, porque na teoria todo mundo acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus, inspirada, do jeitinho que Paulo escreve aí. Toda escritura é inspirada por Deus. Mas na prática, a gente vai perceber se você realmente acredita nisso. Agora dá uma olhada no que Pedro, outro apóstolo, diz. Lá na segunda carta, capítulo 1, ele começa no versículo 3 dizendo que, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu estou pensando nesse texto durante toda a palestra desta noite, quando, esse é o meu pressuposto, não estou escondendo para vocês. O que está na minha cabeça? Eu acho que Pedro está certo. A razão pela qual as pessoas não recorrem à palavra de Deus não é porque elas não acreditam que ela seja inspirada, é porque eles são completamente ignorantes a respeito do seu poder e alcance, mesmo se forem crentes. Vou repetir. Eu ainda estou na fase da provocação.
Então não é para ninguém ficar ofendido ainda. Muito tempo vocês ficar ofendido. Mas se não ficarmos ofendidos com o que Deus diz a nosso respeito, nunca recorreremos a Ele para mudar a nossa situação. Ou você acha que chamar os outros de pecador é elogio? A gente tem que se sentir ofendido. Eu não quero ser um pecador. Ótimo. Tem um outro nome para você, salvo. Melhor? Então vamos de novo. Não quero ofender ninguém ainda. Mas Pedro diz que Deus nos deu, pela graça e poder dele mesmo, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas isso só é possível através, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua glória e virtude. As pessoas preferem, eu estou falando porque amanhã é o dia de eu fazer esta outra provocação, mas as pessoas preferem alternativas mais fáceis de aconselhamento, que eu chamo de aconselhamento cristão islâmico. Conhece? Muçulmano crente. Que é fácil, é assim, ó. Inclusive era ensinado isso antigamente. Os mais velhos, eu estou vendo algumas pessoas aqui com cabelo mais esbranquiçado, vão se lembrar daquela época, lembra quando era a Bíblia revista e corrigida? Atualizaram ela. Agora ela é atualizada. Vocês lembram da revista e corrigida? Eu fui criado na corrigida. Que lá no final tinha uma listinha de problemas e um monte de texto, assim, se estiver triste, leia isso aqui. Se estiver com frieira, leia isso aqui. Não tinha aquela listinha de problema e um texto? Quem pegou essa Bíblia aí? Quem viu isso aí? Olha lá, a maioria, tudo velho. Esse lado aqui não pinta o cabelo, esse lado pinta, com algumas exceções honrosas. Não é? Vocês lembram disso? Qual a impressão que dá? Que aconselhamento bíblico é isso? É mapear o problema, descobrir o versículo e mandar a pessoa ler a Bíblia e orar. Se aconselhar biblicamente. É claro que vocês já sabem que não é isso. Mas o ponto é que lá no nosso... Sabe o que Freud chamava de subconsciente? Como é que você sabe o que Freud chamava disso? Não pode. Qual é o judeu que você está seguindo? Curioso, né? Foi um teste. E já deu para perceber que vocês, como todos os outros seres humanos do Ocidente, dominam o vocabulário freudiano. Pois é. Naquele lugar que Freud chamava de subconsciente, também conhecido como ego, id e superego. É engraçado, né? Como crente sabe isso, não sabe só primeiro, não é? Estou vendo aqui, vou contar tudo depois do pastor. Irmãos, pense bem. Nós não sabemos o que a Bíblia diz sobre nada. E a gente diz que a Bíblia não tem o que falar. Caso real. Colega da universidade. Era casado, pisou na bola, perdeu a família. Se arrependeu, buscou ajuda. Uma pessoa que se diz conselheira bíblica se aproximou dele. Estou dizendo que eu estou tentando manter o mínimo possível de correlação com coisas conhecidas para preservar a imagem de ambos. Mas observem, quem contou para mim foi o aconselhado, não o conselheiro. Então eu só tenho metade da história. Mas uma das coisas que ele me disse que me chamou muita atenção foi: eu queria restauração. E ele dizia assim para mim: Deus pode restaurar o seu casamento. Ele contando para mim. E eu dizia: amém. Como? Ele falava: creia que Deus pode restaurar o seu casamento. Ele: tá, eu creio. Como? Mas Deus pode converter o coração de vocês um ao outro de novo. Eu já tinha entendido na primeira. A minha dúvida é: como? O casamento dele acabou. E aí quando eu entrei na universidade, ele diz assim: sabe qual é o problema de vocês? Vocês sabem o certo, mas vocês não sabem como. Aí sabe qual foi a minha resposta para ele? Vocês não, cara pálida. Você não conheceu a versão que eu estou trazendo, que eu vou apresentar amanhã.
Não estou dizendo que as outras versões não sejam boas, mas muitas vezes o que Pedro falou é uma verdade. Nós sabemos que a Bíblia é suficiente. Olha, eu não costumo perguntar, mas para fins didáticos. Amém, irmãos? Ótimo. Sabe o que a gente não sabe? Você acredita que a Bíblia é suficiente para resolver o problema? Você só não sabe como. Você sabe que a Bíblia ensina a gente a ser bom pai e boa mãe. A gente só não sabe como. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai ensinar o como, nunca é assim diz o Senhor. Geralmente eu fiz da seguinte forma. Eu li em tal lugar, vi em tal programa e aprendi com a super professora. Mas nunca é assim, diz o Senhor. Nunca estou exagerando, obviamente. Ainda estou tentando fazê-los pensar para que vocês se preparem para o que vem. Aliás, o que vem? Seguinte. Nós precisamos entender que o nosso compromisso como igreja reformada enfatiza que a Escritura é inspirada, autoritativa e suficiente. E eu resolvi buscar um não conselheiro bíblico justamente para mostrar que essa é a gênese da nossa fé. Não, eu não estou tirando isso da cartola e nem estou falando do grupo para o meu grupo. É um teólogo da área da teologia sistemática que no livro Reforma Hoje escreveu que os reformados enfatizam uma verdade tríplice. Tríplice. Caso vocês ainda não saibam, se tem uma coisa que as pessoas sabem a meu respeito, é uma tríade. Muito prazer, eu me chamo Jonatas Abdias, amo minha família, mas tem 3 coisas que não servem para nada e que todo mundo sabe a meu respeito. 1, adoro suco de laranja. 2, detesto manga. E 3, eu vejo tríades. Isso não serviu para nada, né? Mas tríades é o sucesso da vida. Mas eu não enxergo tríades porque eu sou zarolho, não. É porque eu acredito que Deus, que é 3, criou o mundo e imprimiu na realidade suas digitais. Então, de vez em quando, a gente encontra essas digitais espalhadas pelo mundo. Para quem está anotando, em latim, chama-se vestigia trinitatis. Vestígios da Trindade. Ou seja, a Trindade deixa-se perceber com migalhas guiando até a casinha de chocolate. Mas ao invés de uma bruxa, você vai encontrar Cristo. Entendeu? Vestígia trinitária. Eu gosto de ver tríades. Quando eu peguei o Boyce e falei, gente, na igreja não ensinam o terceiro elemento. Eu só ouvia falar sobre inspiração e autoridade. Eu não ouvia falar sobre suficiência. Mas faz todo sentido. Se ela é inspirada por Deus e ela é autoridade, só faltava que ela fosse completa. E o meu objetivo hoje é mostrar para vocês um pouquinho do como a Escritura. Mas é claro, não sem antes mostrar para vocês os desdobramentos disso. Como eu estava falando, normalmente a gente crê que a Bíblia é o guia completamente suficiente para ensinar autoritativamente. Eu estou refazendo a frase do Boyce e mostrando para vocês que quando a gente fala que a regra de fé e prática é a Escritura Sagrada, nós estamos falando em tríades. Porque regra de fé e prática não está falando de inspiração e autoridade. Não tem nada a ver. Fé e prática é o que a gente chamaria de teoria e prática, ou o que a gente deve crer e como devemos viver. Mas a Bíblia, repito, é um guia completamente
suficiente para ensinar autoritativamente o que devemos crer e fazer. Você entendeu? Vocês não estão livres para crer no que quiserem. Ninguém está. A diferença entre nós e o ímpio é que nós nos rendemos. Eles estão rebeldes. Eles estão reversos quanto aos pensamentos de Deus e inversos quanto ao seu propósito. A rebeldia, a reversão e a inversão, você nota uma tríade, ela afasta essas pessoas de Deus. Não é neutro. Você não está livre para crer no que você quiser. Nós somos arautos do rei, nós urgimos com as pessoas, nós demandamos. A pregação do evangelho é o anúncio de que o rei virá e você precisa saudá-lo como súdito, porque senão será identificado como inimigo. Não soa uma opção. Às vezes a gente esquece isso. Não é só isso. A gente enfatiza demais que a gente não deve fazer ou viver a vida da maneira que a gente quiser. Está errado. Há procedimentos, há comportamentos que são pecado. Ou seja, eu não posso viver a minha vida do jeito que eu bem entender. Então, todo domingo eu tenho que prestar atenção no que a Bíblia diz para aprender como viver direitinho. Porque Deus exige que a gente viva conforme a sua palavra, mas a gente não repara que Ele também exige que a gente creia conforme a palavra. Então, porque a gente não enfatiza o primeiro, só o segundo, pode ser que a gente fique um pouquinho moralista, um pouquinho legalista, e está errado também. Então a gente precisa ter uma crença alinhada com a prática. E se eu tivesse que preferir um dos dois, eu preferiria a teoria. Por quê? Porque a gente precisa crer certo se a gente quiser viver certo. Mas se você quer viver certo crendo errado, não tem como. A teoria vem antes da prática. E para cada prática existe pelo menos 2 teorias, mas isso é assunto para outro dia. Dito isso, meus queridos, aonde que isso nos leva? Ao que eu vou chamar de compartimentalização da vida. Eu denunciei o problema, agora eu vou tentar explicar o problema. A questão que me interessa é por que a gente acaba fazendo isso. Por que aqui na igreja eu não vejo problema nenhum de Deus ter feito um bonequinho de barro, ter olhado para ele e dito, nossa, ficou muito parecido comigo, vou até dar vida para ele governar esse mundão aí debaixo da minha autoridade. E aí ele sopra na cara do boneco de barro e ele vira gente. Não, essa não é a história do Pinóquio, essa é a história de Adão, olha só. Mas se você vê alguma semelhança, não é por coincidência. Ou você acha que o conto do homem forte, filho de Deus, não lembra Sansão, muito embora o povo chame de Hércules? Esquisito, né? E todo mundo tem um mito muito semelhante ao da Bíblia. Pois é. Então, Adão foi criado por Deus de uma maneira maravilhosa. É claro que a gente gosta de explicar de outras formas, mas é curioso como a gente aprende isso na igreja, crê assim, mas entra em dúvida quando se afirma que o homem veio de um símio comum ao dos chimpanzés e gorilas, e a gente fica na dúvida, será que Deus então não criou um hominídeo básico chamado Adão, e a partir dele teve um chimpanzé e um gorila e Sete, ou Abel? Porque na nossa cabeça fica assim, se a gente for misturar os dois, que a gente chama de integracionismo, então Eva teve, na verdade, trigêmeos,
né? O César, do Planeta dos Macacos. Aí, você riu porque você conhece o filme. Né? Abel, não foi isso? Irmãos, você está rindo que você conhece o filme. Veja bem, a gente não para pensar na prática disso. Por quê? Porque existe uma caixinha da nossa vida chamada religião ou igreja, chame do que quiser, é a caixinha do espiritual. Nessa caixinha eu sou crente, eu oro, eu louvo, eu ponho a mão no coração, ergo o braço, fecho os olhos e grito aleluia. Lá fora eu sou ímpio, ateu. Eu vivo como se Deus não existisse. Tem gente que não ora para comer. Meu cachorro, eu não tenho cachorro, mas se eu tivesse, ele não ia orar para comer. Seu cachorro ora para comer? Peraí, eu vi um cachorro na casa do pastor. É porque o seu cachorro não foi educado na fé reformada. Porque lá na casa do pastor, o cachorro ora, faz as patinhas assim, né? A cara de decepção. Nunca tinha pensado em botar o cachorro para orar. Irmãos, tem muita gente que compartimentaliza a vida e entende que o que ela aprende na igreja não deve se conectar com a vida lá fora. Um dos sustos que os meus alunos tomam ao me ver em sala de aula é que eu não nego ser um cristão quando eles descobrem, porque eles percebem. Eu tenho uma brincadeira no meu semestre em que eu revelo só no último dia que eu sou pastor. Mas eu já sei que eles sabem, que eles descobrem. Aí eu falo assim, gente, e por fim, eu sou um pastor presbiteriano. Aí eles ficam olhando pra minha cara, a gente já sabia desde fevereiro. E, gente, como é que vocês descobriram isso? Eu, professor, o tempo todo o senhor fala de Deus. A gente foi caçar, descobriu que você era pastor, uai. Só que uma das coisas que chamam a atenção são os alunos cristãos. Porque eles vêm e falam assim, como é que você consegue permanecer cristão e permanecer acadêmico? É porque uma coisa não está contrária à outra. De novo, o segredo é saber como. Primeiro como é o diga não à compartimentalização. Há muitos anos atrás, eu usava essa imagem para mostrar para vocês que no problema não são as caixinhas. O problema é que o armário não existe. Mas eu mudei, dei uma modernizada. Vamos tentar falar de alguma coisa que eu goste mais. Vamos falar, volta aqui, de comida. Quem gosta de comida aí? Só nós três? Você gosta de comer? Dizem que crente não bebe, mas o que come, crentes que gostam de comida. Esse é o povo de Deus. A gente disse, teve gente que abaixou o braço, a senhora ainda ficou lá, eu aqui, deixa claro que eu gosto. Minha mãe me ensinou o seguinte, querido filho, não sei se no céu nós vamos comer, mas se tiver duas filas, e uma dizer assim, crentes que não querem comer no céu, e os crentes que querem, eu com certeza vou para a fila dos crentes que querem comer. Eu falo, mãe, por quê? Porque eu gostaria de experimentar a ideia de comer sem ter medo de engordar. Eu cresci debaixo dessa fé, digo amém para isso até hoje. É sério. Irmãos, brincadeira inclusa, como é que a gente pensa? A gente pensa que a vida, ela é áreas fechadas, como se fossem potes de comida, onde o arroz não se mistura com o feijão, que não se mistura com a lentilha, que não se mistura com o sal, que não se mistura com mais nada. Tudo organizado, guardado, cada coisa no seu devido lugar. A gente pensa que a vida é um misto disso. A igreja fica dentro de um potinho hermeticamente fechado, onde minha vida do trabalho não entra lá, mas a vida do trabalho, que também está no seu potinho, não recebe influência da minha fé, como não recebe influência da minha família. Então eu tenho um potinho para a família, um potinho para a igreja, um potinho... Não é isso que a gente aprende? Que a gente vai tendo essas caixinhas ou potinhos bem fechados.
O que a gente esquece é que a vida está mais para esse shake dentro de uma shakeira. E quem bagunça esse negócio, balançando para todo lado, não é Satanás, é Deus. Eu acho que a vida é outra coisa, meus queridos. Não bebo, não faço ideia que gosto tenha drinks, mas eu acho que a Bíblia é um grande drink feito por Deus. Ele pega o copo da sua vida e começa a colocar uma coisa. E você vai vivendo bem com aquela coisa. Minha família, tudo bonitinho. De repente, ele mistura uma coisa inusitada. Um acidente, uma crise, uma mudança de cidade, que não parece combinar com a primeira coisa que Deus colocou lá. De repente ele joga uma coisa sólida que pega tudo isso e gela. Depois ele joga outra coisa que não tem nada a ver, que azeda, outra que adoça, outra que deixa ácido, outra que deixa doce de novo. Você fala, Deus, minha vida é doce ou ela é ácida? Ela é amarga ou ela é... Eu não estou entendendo. Aí ele fala, não está entendendo? Aí ele fecha a tampa e chacoalha. E você fala, eu não estou entendendo mais nada. Aí ele te põe num copo e diz assim, tá pronto. Ele falou, eu não estou pronto, eu estou azul. O que eu faço agora? Pois é. Você sabe qual que é a beleza disso? É que comida só fica boa misturada. O resultado final pode não fazer sentido para a gente que é ingrediente, mas quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para honra e glória do tapeceiro, que sabia o que cada fio significava, mas nós que observávamos pelos bastidores, não identificávamos a imagem. E alguns de nós achavam que a imagem era nossa. E quando se vira a tapeçaria, sabe qual é a imagem que está lá? A de Cristo. Já eu que gosto de comida, prefiro outra analogia para a igreja. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ou seja, o que ele está fazendo é montando um banquete. Mas para chegar nesse banquete, tem muita coisa para revirar. Vai ter que esquentar para refogar, vai ter que mexer para misturar, vai ter que cozer, vai ter que esfriar, vai ter que aquecer, vai ter que... É tanta coisa. E quando a gente finalmente cai no prato e para e fala, no que eu me tornei, você se tornou em algo melhor. Ou vocês preferem arroz cru? Eu tenho no livro um capítulo entre verdades e peixes crus. Como um apreciador de comida japonesa, eu sou bastante consciente de que nem tudo fica bom cru. Sabe uma coisa que fica péssima crua? Verdade. A verdade fica mais gostosa quando ele refoga no sofrimento, joga o resultado deste refogado em momentos de alegria e deixa na geladeira por um bom tempo. E quando matura a verdade com a experiência, que unida à perseverança gera esperança, tem sabor de graça. A gente não quer isso. A gente gosta de verdade crua. Sabe? A pessoa perde um parente e chora e vem o outro e diz assim, cru como deve ser. Para de chorar, Deus é soberano. Nossa, que delícia. Que gostoso é saber disso. Agora que você falou, não estou nem mais com saudade do meu parente que morreu faz 5 minutos. Olha só. Péssimo! Porque verdade crua não é gostoso. Sabe o que é gostoso? Peixe. Porque peixe é igual banana, já veio pronto, é só descascar e comer. Mas frango não é assim. Então não é tudo que vem cru. Graça e misericórdia ficam boas cruas.
as outras verdades a gente precisa cozer um pouco mais. E falando na prática, o que acontece? Acontece, irmãos, que nós estamos invertendo o processo. Inverter o processo significa buscar elementos externos para entender as Escrituras. Eu fui procurar na internet e sobejam imagens que são contrárias à nossa fé. No sentido de que se eu quiser entender esta Bíblia, eu preciso de luz externa à palavra para que eu a entenda. Na prática, como é que isso se processa? Quero abençoar pessoas na área da ajuda. O que eu faço? Ao invés de ir para as Escrituras, eu vou primeiro buscar uma formação em psicologia secular, para com os conhecimentos da psicologia secular, iluminar as Escrituras para então entendê-la. Na prática, eu não estou sendo nada teórico aqui, está percebendo? Eu estou dizendo para vocês o como. E esse é um como péssimo. Mas na prática, o que acontece? Vou dar um exemplo real. Ao invés de eu buscar exegeticamente, hermeneuticamente, teologicamente, compreender o que aconteceu com Elias, eu vou lá na psicologia secular, aprendo tudo o que ela tem para dizer, com essa luz escura eu lanço luz sobre Elias, e daqui olhando, ele teve depressão. E aí eu começo a dizer que depressão tem que ser tratada igual com X, Y, Z, porque olhando dessa perspectiva, ele teve o que teve. E pasmem, quem faz isso com Elias, também faz isso com Cristo. Afinal de contas, aos doutores presentes e em formação, hermatidrose, que significa suar sangue, abrir os poros até que eles arrebentem e os microvasinhos formem gotas de sangue misturadas com o suor, é possível apenas quando você está em agonia profunda de... agonia psicológica profunda. Ah, vocês me poupam. Estou me vergonhando na sua cara, ímpio. Agora, olha só que interessante. Olhando daqui, dá para ser ansioso. Quando você olha das Escrituras e ilumina o conhecimento, Jesus diz, não dá para ser ansioso. Ou você é ansioso, ou você depende de Deus. Você tem que escolher. Então, quando a gente busca elemento fora, a gente está fazendo... bonitinho, né? Tem uma luzinha fora da Bíblia. É de buscar conhecimento para iluminar, porque tem que ter conhecimento. Gente, isso é sério. E na teoria, o que a gente faz é, para entender melhor as pessoas e a religião, ao invés de ir para a Bíblia, eu faço ciências da religião, eu faço psicologia da religião e faço o caminho inverso. É tentar interpretar a Bíblia dos hebreus usando teologia babilônica. É isso o que normalmente acontece. E eu dei um exemplo na prática, olha só que desgraça. Como deveriam ser as coisas? Como? Cuidado, não me confundam com o outro que disse que tem que começar com como, tá? É que eu vim aqui falar de um assunto específico. Como deveriam ser as coisas? Eu preciso que vocês leiam a Bíblia. Tá? Quem vai ler para nós aí bem alto? Salmo 119, 105. Vocês deviam saber essa de cor, hein? Ok. Mas assim, desse jeito, não dá para entender. Então vai todo mundo abrir para todo mundo ler junto. Certo? Que aí todo mundo ouve. Vamos lá? Vocês vão ter que abrir a Bíblia em 2 lugares. Salmo 119 e 105. Vamos lá, todo mundo junto? Joia, vamos abrir em outro lugar. Salmo 19, 8. Calma, abrir, calma. Quem abriu diz amém, quem não abriu ainda grita misericórdia. Então vamos lá, todo mundo junto? Salmo 19, 8.
Joia! Essa é a teoria. Qual é a teoria consistente? A luz emana da palavra. A Bíblia não precisa ser iluminada. Quando a gente ora por iluminação, nós não estamos pedindo para o Senhor iluminar a Bíblia. Nós pedimos para o Senhor iluminar o nosso coração. Senhor, fala através do pregador. O que eu estou pedindo? Pega a luz da palavra e joga no meu coração para que eu tenha os meus olhos e o meu coração iluminados, abertos para ver. Teoria. Na prática, funciona assim. O que significa acreditar deste lado? Significa aquilo ali. Então eu vou precisar que, por velocidade, uma pessoa abra no Salmo 25:4, você levanta a mão e diz assim, eu. Quem vai abrir? Oxe, então vamos começar ali, ó. A irmã, pode abrir, irmã. Isso. Salmo 25:4. Quem aqui no meio levantou a mão? A senhora? João 17:17. E como o pastor gritou, vocês me perdoem, tem que dar a vez para o homem. Pode passar? Ele passou a vez. Quem quer ler 2 Coríntios? Obrigado, né? Mas aí caiu na mesma família. 2 Coríntios 6:4-7. Pegou mais texto para ler. Tá bom? Vamos ver na prática como é que isso funciona? Salmo 25:4. Olha só, eu não estou pedindo para o Senhor me ensinar a ciência dos homens, que a gente é obrigado a saber. Eu não estou pedindo para o Senhor, nem estou dizendo que a gente não deva, ao contrário. Ao contrário, eu creio que a gente tem que saber e muito. Eu digo mais, não é saber menos da ciência humana, é saber mais do que qualquer ímpio. Nunca menos. Nunca menos. Se você está anotando os cortes, vai mais um aí. Só existe uma pessoa interessada na ignorância do crente e o nome dela é Satanás. Nosso Deus é o Deus do conhecimento. Nosso Deus é o Deus onisciente. Ele conhece tudo. A gente não pode conhecer tudo, mas ele nunca promove a ignorância. Nunca conhecer menos, sempre mais. Peço ao Senhor então que ele me instrua na sua palavra. João 17:17. Santifica-os na verdade. Onde está a verdade? Onde está a verdade? O que é a verdade? Onde eu vou encontrar a verdade? Na palavra de Deus. Está escrito aí, não está? Quem disse isso foi Jesus, não é? Essa oração sacerdotal, não é? 2 Coríntios 6:4-7. Minha irmã, a gente aprende que a Bíblia é a espada do Espírito, mas o que Paulo diz aí é que nós temos nela mais do que só uma arma defensiva ou uma arma ofensiva, nós temos o armamento completo. O armamento completo. E o ponto dele esta é a palavra da verdade. Elas são tudo o que... Olha só, Paulo está dizendo de uma forma metafórica o que Pedro disse de uma forma direta. Ou seja, todas as coisas que conduzem à vida e piedade nos foi dado graciosamente no conhecimento completo do amado Cristo Jesus, nosso Redentor. Só que dito de outra forma. Agora, vocês estão prontos para a parte final. Veja,
eu não tenho o propósito aqui de explorar profundamente todos os 4 elementos que eu vou mostrar. Não é esse o propósito. O propósito é desafiá-los a conhecer. Por quê? Quando se diz a Bíblia é suficiente, você é um conselheiro bíblico, você acha que a Bíblia serve para isso, é porque eu sei como a Escritura funciona como suficiente. E a resposta está aqui. Não vou esconder. Existem pelo menos 4 maneiras sólidas, através das quais existe um como muito bem definido. Dizer que a Bíblia é suficiente, dizer que ela é autoridade, dizer que ela é inspirada, nós já dissemos e já estamos convencidos. A pergunta é, como você usa a Bíblia no aconselhamento? E a resposta é, eu já falei isso tantas vezes, que é claro que eu já decorei. Mas o que eu quero é que vocês decorem, porque cada um desses 4 exige 1 hora de aula. Eu tenho 1 hora de aula para cada um desses pontos. Então, sim, de propósito, eu trouxe a aula introdutória. Mas eu não vou parar aqui. Eu vou dar um exemplo de cada um para vocês saírem da... Ficou com medo, né? Não, professor. Não. A ideia é mostrar para vocês que é um como sólido. Como as Escrituras funcionam? Fala para mim. Como um guia, como limites, como uma bússola e como um farol. Lembrando que hoje eu estou preparando o terreno para o que eu vou falar um pouquinho amanhã. Então, antes de a gente prosseguir, eu queria dizer que o movimento do aconselhamento bíblico já chegou em pelo menos 2 desses usos, no seu começo, historicamente falando. Alguns conselheiros bíblicos esboçam, ainda não com muita solidez, mas esboçam o terceiro uso das Escrituras aqui e ali, dá para dizer até o nome de quem estava chegando nesse ponto, infelizmente, Deus levou, que é o Lu Priolo. Então ele estava muito próximo de solidificar o terceiro uso. Mas o aconselhamento redentivo, que é uma das escolas filhas do movimento do aconselhamento bíblico, já rastreou os 4, e eu quero falar sobre cada um deles, não pormenorizadamente, mas o suficiente para você entender. Primeira coisa, reparou? Como as Escrituras funcionam como guia. Eu troquei guia aqui por a imagem de um GPS. Qual é a ideia? Veja, irmãos, o que faz o Waze? O que faz o GPS? Olha, eu sou de uma época muito triste quando eu comecei a dirigir. Era triste. Era uma Bíblia, um caderno, um livrão. Moço, que troço ruim. Porque demorava 1 ano para você chegar no lugar. Porque quando você chegava no fim do mapa, ele dizia assim, vá para o H32. Aí você tinha que achar o H, achar o 32, para você saber onde você estava para continuar. Aí você estacionava, aí você olhava o livrinho, aí você seguia. Aí acabava a página, aí você estacionava. Eu era assim. Era horrível. Quando eu não me perdia, eu demorava para chegar. Nossa, irmãos, aí Deus criou um negócio chamado GPS. O GPS foi projetado por uns 5 anjos. Irmãos, que bênção. No GPS você falava assim, eu quero sair daqui e quero chegar lá. Aí ele falava assim, vire à esquerda em 300 metros. Olha que bênção. Ele fala assim, se prepare, você vai virar à direita daqui a tantos metros. Oh, maravilha, dá seta, que bênção. Eu sou uma pessoa perdida. Quando o pastor, é que eu já morei para essas bandas, mas quando ele fala assim, você sabe vir em Araraquara? Eu falei, irmão, manda o endereço que o Waze sabe. E o Waze não diz assim, que vocês já pediram informação em pedágio? Gente, que coisa triste. Você segue ré toda a vida. Gente, mas toda a vida?
Aí, quando você estiver andando uns 20 minutos, você vai ver uma placa dizendo graal a 10 minutos. Não é ali. Pô, irmão, mas por que você falou da placa então? Para você saber que você está indo na direção certa. Aí 10 minutos depois, você chegou no grau. Não, 10 minutos depois tem uma placa dizendo grau a 8 minutos. Aí você fala, tá bom, mentiu, ok. Continua indo reto. Aí você vira quando não tiver nada. Vê assim, uma árvore. Gente, uma árvore. Como é que eu vou saber? Vocês já pegaram isso aí? Ah, era horrível. Ó, você pega... E quando a pessoa ela é mestrando em matemática? Você pega 2 esquinas à direita, anda 3 quarteirão, vira à esquerda, anda 2 farol, vira à direita. Já perdi, já não sei mais para onde eu vou. O que o guia faz? Ah, irmãos, o guia pega você e indica o caminho. A única coisa que você precisa fazer é obedecer, seguir. Como é que a Bíblia funciona como um guia? Gente, a metáfora do guia implica em orientações diretas. A Bíblia dá orientações diretas em textos prescritivos ou em textos de mandamento, que é um texto prescritivo. Vamos dar algum exemplo? Quem lê para mim João 12:44? Só levantar a mão e dizer assim, eu. Obrigado. Para você que levantou a mão aí, tem texto também. 1 de João 3,18. Quem levantou as mãos no segundo lugar? Obrigado, minha irmã. Preciso de mais 2. Preciso de alguém para Efésios 4,17. Obrigado lá no fundo. E o irmão aqui fica em 1 Coríntios 10,14. Vamos de novo. João 12:44. 1 de João 3,18. Efésios 4,17. E 1 Coríntios 10,14. Os demais, e quem está lendo, deve reparar no quê? Nas ordens. Não existe dúvida. A Bíblia indica, ela é direta, ela diz o que você deve fazer. Olha só, não podemos crer em outra pessoa a não ser em Jesus. De ordem direta, devemos crer em Jesus. João 12:44. Pode crer em outro? Está claro isso? Vamos em outra. Devemos amar de fato e não da boca para fora. Não pode amor da boca para fora. Tem que amar de verdade. 1 de João 3,18. Está claro? Ordem direta? Tem como tacar na dúvida? Devemos viver uma vida diferente dos gentios depois de convertido. Efésios 4,17. Devemos fugir da idolatria. 1 Coríntios 10,14. Ah, mas isso está escrito no texto. Eu sei! Chama orientação direta. Não pode mentir. Está na Bíblia. Não pode matar. Está na Bíblia. Não pode adulterar. Está na Bíblia. Não pode desonrar pai e mãe. Está na Bíblia. A gente chama isso de orientação direta. A Bíblia funciona como um guia. Então há coisas que são muito... Tem milhões de exemplos aqui, mas o problema, meus queridos, é que não dá para usar a Bíblia como guia em todos os contextos. Por quê? Porque não... É nesse ponto que os camaradas falam assim, a Bíblia serve a falar dessas coisas aí, né? Mentir, fugir da idolatria. Mas, por exemplo, quem eu devo chamar quando o meu encanamento entupir? Não está na Bíblia. E tem gente que procura na Bíblia de uma maneira descontextualizada. Aí a Bíblia não pode funcionar como guia mesmo. Quer ver?
Usando o dedo, tem gente que usa isso, vocês ainda usam isso? Eu chamo de dedar espiritual. Inspirado no radar? Sabe o que é o dedar espiritual? Não, é que você isso, já usou, né, lá, pecadora. Aí, dedar espiritual é o seguinte, você ora com a mão em cima da Bíblia, aberta, mas de olho fechado. Você fala, Deus, fala comigo. Aí quando o dedo vibra, é ali que você tem que ler. Um outro nome para isso é o Ouija. Você conhece o Ouija? Ok? Você fala com o Espírito vai mostrando, Satanás já mostrando as letras. Então, tem gente que faz o Ouija cristã. O dedo vai passando, aí o anjo sopra, você fala, é aqui. Aí o dedo vibrou, você lê. Aí a pessoa estava usando o dedar espiritual, ela abriu em 2 Samuel 17, 23. Lê lá, rapidinho. O que diz 2 Samuel 17, 23? Pode ler, quem achou, lê alto aí. Não, deu errado, né? Você já pensou, falou, Deus fala comigo, aí dá nesse versículo? Passa a impressão errada, não passa? Tá bom, vamos confirmar. Passa o dedo de novo na Bíblia aí. Aí caiu em Eclesiastes 5:4. Confirma, Senhor, a tua palavra, disse o crente. Aí saiu Eclesiastes 5:4. Lê aí. Peraí, Deus mandou eu me enforcar. Aí agora disse, tá errado isso. Falei, não entendi sua vontade, Deus. Não tá clara. Deus falou obscuro às vezes, né? Fecha a Bíblia, já abre pro fim, assim, para não cair no Velho Testamento. Aí fala Deus de novo, mas fala aqui no Evangelho do amor. Aí ele abriu em Lucas 10:37. É o que caiu. O que diz lá Lucas 10:37? Achou, já sai lendo. Não dá para usar orientação direta se você usar esse e outros métodos bem ruins de interpretação da Bíblia. Brincadeira inclusa, a orientação direta precisa ser entendida em seu contexto. O que é orientação direta? A Bíblia fala que um homem deve casar com uma mulher, que essa união tem que ser monogâmica, que uma pessoa deve trabalhar para ter o seu sustento, que ela deve ser honesta, que ela não deve mentir, que ela deve viver conforme a lei de Deus. Ler essa lei significa saber o que a gente tem que fazer. Isso é orientação direta. Então, quando houver dúvidas, você precisa conhecer as Escrituras para saber se a Bíblia falou sobre esse assunto. Se a Bíblia falou sobre esse assunto, não há discussão. A única coisa que você tem que fazer é obedecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês aqui em Araraquara não precisam do Waze como eu preciso em São Paulo. Eu digo que o Waze, ele é um tipo de Deus. Porque basta você desobedecer a orientação do Waze e ele te punirá. Eu estou falando sério, que quem vai para São Paulo fique esperto. Pois no Waze, se o Waze mandou virar, vire. Porque quando você diz assim, não, eu sei um caminho melhor, ele já põe 2 minutos, que é para estragar a sua vida. 2 minutos de atraso. Você fala, mas 2 minutos vai. Aí você segue, 2 minutos vai. Quando você olha, já tem 10 minutos. Você fala, não é possível. Você não vai chegar mais no horário. Você vai chegar 20, 15 minutos depois. Porque o Waze vai fazer você dar um passeio nas comunidades, né? Conhecer, vamos conhecer. Já que você quer, vamos conhecer mais São Paulo, vamos. Ele te leva para passear. Olha, eu digo que é um tipo de Cristo porque o Waze faz igual fez com Jonas. Você não quer ir para Nínive? Então vamos embora dar um passeio por aqui antes. Aí num instante você aprende a vontade de Deus. O que você nunca mais vai fazer?
todo bom crente sabe que quando a Bíblia fala alguma coisa e você desobedece, Deus castiga. E depois você volta pro prumo. Fala, onde eu estava mesmo? Aí você segue. Esse é o primeiro uso. O segundo uso das Escrituras, como eu disse, meus irmãos, não dá para ir muito além por causa do horário. Eu chamo de bússola. Bússola? Não, pulou um, né? Já foi demais. Aí, cerca ou limites. Eu uso a figura do guardrail. Eu já troquei isso daí. Cerca parece um negócio tão esquisito, né? Dá a sensação de que a gente é ovelha e que a gente não pode sair do cercado. Dá uma sensação esquisita. Então eu troquei para alguma metáfora que a gente domina bem, que é a metáfora dos limites numa rodovia. Para que serve aquelas cerquinhas? É que é o seguinte, se você não andar dentro dos limites e resolver sair, você está se pondo em perigo. Você vai cair num desfiladeiro, você vai bater o carro, você vai se perder. Então o que essas coisas fazem? Elas te mantêm no caminho. Limites. Ou cerca, se você preferir. Como é que funciona? Como é que a Bíblia funciona como uma cerca? Quando a instrução é indireta. A Bíblia não falou diretamente sobre o assunto, mas indiretamente nos dá orientações que permitem a gente, com uma certa certeza, retirar inferências do texto. Então vamos dar uma olhada em um caso, esse vai demorar mais, então eu vou dar só um exemplo, não é? Porque a Bíblia, por exemplo, é muito clara na questão do casamento, no básico. Mas anda algumas milhas, a gente já fica sem orientação direta. Vamos dar um exemplo. 1 Coríntios 7, abra sua Bíblia lá. Veja este exemplo do apóstolo Paulo. Na época do apóstolo Paulo, houveram algumas mudanças que provocaram uma situação sem precedentes históricos. Antes do cristianismo, não havia como uma pessoa piedosa casar com uma não crente. A pena para isso era apedrejamento. Quando vem o cristianismo, o que acontece? Um casal estava casado e iam juntos ao templo de Júpiter. Aí um se converteu e virou cristão. E agora acreditava que Jesus Cristo era o Messias dos judeus e que veio salvar os gentios. E essa pessoa não queria mais ir ao templo de Júpiter ou de Afrodite, Grécia, Roma, não importa. Ela virou uma cristã. Só que o marido não. Você entende que não tem nada a ver com gostar de ímpio e querer casar com ímpio? Eles já eram casados, aí um se converteu, o outro não, e o adorador de Júpiter vira para o adorador de Yahvé e diz assim, eu não quero me divorciar, eu quero continuar casado. E a pergunta que escreveram para o apóstolo Paulo é, e está certo isso? Porque a Bíblia diz, orientação direta, não vos ponhais em jugo desigual. Eu me converti e eu estou em jugo desigual. Estou em pecado? Aí Paulo vai falar assim, bom, Jesus não falou sobre isso, mas eu posso falar. Que Deus me deu sabedoria e Deus me ajudou. E aí uma orientação direta, verso 10, 1 Coríntios 7. Esse é um exemplo, mas 1 Coríntios 7 está cheio de exemplos. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no verso 10. O que diz lá? Orientação direta. Está vendo aí? Deus falou, não sou eu, é o Senhor, ou seja, há legislação para isso. Não se deve divorciar. Ponto. Mas o caso mudou, Paulo. Como é que a gente fica aí? A variação do tema exige uma aplicação diferente. Como é que isso se aplica ao meu caso? Verso 12. Pronto. Aí Paulo diz assim, bom, sobre isso não tem legislação. Vou legislar.
Quem tem marido ou esposa, nesse caso, você é um homem cristão, se converteu, sua esposa não, ela quer permanecer casada, não a abandone. Crente não abandona casamento. Então, mesmo que seja esse o caso, você se converteu, seu cônjuge não, permaneça casado. Orientação direta. Direta. Vamos lá, vocês estão aprendendo aqui. Orientação direta ou indireta? Verso 12. Ok, direta. Tá claro isso? Joia. Agora dá uma olhada no verso 25. O que diz lá? Acabou. É isso. Com respeito às virgens, não tem o quê? Não tem uma ordem direta. Não tem ordem direta. Não tem ordem direta. Mas parou aí? Não. Oxe, então o que vem depois? Olha lá. Ei, opinião não é... Você está percebendo que Paulo está laceando um pouquinho? Qual que é a opinião dele? Sem casar. Perceberam aí? Paulo está dando a sua opinião, ou seja, ele está dizendo, não há uma ordem direta aqui, mas eu acho que eu consigo dar alguma coisa para vocês não saírem com as mãos vazias. E aí ele diz, olha, dada a circunstância, talvez seja bom adiar os planos de casamento por hora. Não é um bom momento para isso, estamos em perseguição, segura um pouco a onda, não faz isso não, tá? Só que o argumento é longo e eu não tenho muito tempo, então me permita pular para o final. O que Paulo vai fazer? Você precisa ler do 25 até o final, mas observem, veja que Paulo vai estabelecer um limite. Olha o que está lá no verso 32. E já emenda com o 35. Lê o 32 e na sequência o 35. Livres de preocupação é o limite. Olha aí. Vai lendo. Paulo estabeleceu limites. Se a sua opção ultrapassar esse limite, está errado. Mas dentro do limite, eu quero que isso facilite o consagrar-vos e o viver o evangelho integramente. Se isso atrapalhar, esse é o limite. Daqui para dentro pode. Daqui para fora não pode. Isso é um uso indireto. Paulo não está dando nenhuma ordem, ele está deixando assim, dentro desse limite, porque a pergunta é, você está vindo na estrada, eu vim de São Paulo para Araraquara, pergunta, usa a mão da direita ou da esquerda? Eu só não posso andar no acostamento. Eu só não posso andar acima da velocidade. Eu só não posso vir de ré. Se eu estou andando certinho, dentro do limite de velocidade, qual é a melhor? Depende. Não é? Se tiver um caminhão, dou seta, vem para cá. Se tiver alguém vindo muito rápido, dou seta, vou para lá. E a gente fica nisso. Desde que eu me mantenha no... Perceberam? Eu estou dizendo na prática. A Bíblia não vai tratar de alguns temas, mas ela vai tratar de temas que tangenciam esse tema principal, criando ao redor dele limites. Ou seja, a gente tem uma dificuldade tremenda. Lembra do aconselhamento muçulmano? Então, a gente prefere que Deus diga tudo.
E a outra versão do aconselhamento muçulmano é o aconselhamento pentecostal. Um no qual você não quer tomar decisões. Você não quer ser responsável por dar seta e mudar de via. Você não quer ser responsável pela velocidade que está indo o seu veículo. Você quer perguntar para Deus o que é melhor. Aí Deus revela e você faz só o que Ele manda. Ordem direta, ordem direta, ordem direta, ordem direta. O cristianismo não funciona assim. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós precisamos ser responsáveis. Pode falar. Escolha. Escolha com responsabilidade, porque a escolha é sua, desde que você não cruze limites. Posso me casar? Pode. Ei, quero 15. Não. Tem um limite. Qual que é o limite? Com qual eu devo me casar, Senhor? Olha qual que é a coisa boa. Escolha. Escolha. Não, mas eu posso casar com qualquer uma? Não. Qual que é o limite? Tem que ser crente. Entendeu? Vocês sabem qual é o limite? Mas pastor, tem muita moça nessa igreja que cabe nessa descrição. Crente piedosa, séria. Qual delas eu devo me casar? Escolha. Porque você vai ter que ser responsável por essa escolha. Desde que você não cruze limites. É assim. Prático ou não? Obrigado. Próximo. Tem que ser prático. Você tem que sair com alguma coisa aqui hoje. Ah, irmãos. A coisa só vai piorando. Bússola. Eita. O que é a bússola? Bom, ampliando esse escopo, às vezes, o terceiro uso das Escrituras é um que exige mais de nós. No aconselhamento redentivo, esse uso está um pouco mais maduro do que no aconselhamento bíblico como movimento, mas sobre isso falarei amanhã. O que eu quero dizer com isso? Estou sendo um pouco técnico, mas é importante. O uso bussolar das Escrituras aumenta o uso da nossa responsabilidade, porque agora eu não sou responsável só por me manter nos limites. Eu tenho maior autonomia. Por quê? Porque nesta área, Deus não nos deu nada a não ser um norte. 100% nunca. Mas Ele dá muito maior liberdade. Diferente do GPS, a bússola não nos diz qual caminho ir, só nos dá a direção. É a pior coisa. Eu acho que tem muita gente na estrada que só tem uma bússola. Porque você pergunta assim, como é que eu faço para chegar em Araraquara? Segue nessa direção. Lembro um professor meu, eu tinha um professor que era no JMC, ele não gostava muito de levantar, gostava de dar aula sentado. Só que era uma aula de mapas. E aí os alunos sentavam perto da parede dos mapas e os meninos não sabiam nada, igual eu. E aí ele falava assim, mostra aí para a turma o crescente fértil. Aí o menino pegava a caneta Bic dele assim e circulava o mapa inteiro. Aí eu, tá bom, né? O crescente fértil tá ali. Aí aulas depois, falou assim, mostra pra turma aí a região de Moab. Aí o menino pegava o mesmo mapa, pegava o mesmo bique e circulava o mesmo mapa todo. Eu falei, mas gente, não era o crescente fértil ali? Aí ele, agora mostra o Egito, o mesmo mapa. E, gente, mas tudo aconteceu naquele mapa? Essa talvez seja a dificuldade. A pessoa não quer dar orientação e vai nesse rumo, segue no rumo. Eu detesto isso, porque eu me perco. Mas há momentos, por quê? Porque isso exige mais da gente. Há momentos em que a Bíblia nos dá um norte. E a gente queria tanto a 300 metros virar à direita, seguir em frente por tantos quilômetros. Não. Como a Bíblia funciona como bússola? Quando houver somente direções gerais. Aonde que está isso na Bíblia? Efésios, abra sua Bíblia lá.
Efésios. Vamos começar no capítulo 5. Vamos começar no 5. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, certo? Isso é bem geral, mas olha só que bondade é de Deus. Eu vou te explicar como. Aí ele vai descendo aos pormenores. Eu vou explicar como uma mulher se submete ao seu marido. Tá aí ou não tá? Eu vou explicar como um marido se submete a Cristo, submetendo-se à sua esposa, como cabeça. Tá aí ou não tá? Eu vou explicar como é que um filho se submete ao pai e o pai ao filho, o patrão ao empregado, o empregado ao patrão. Tá aí tudo bonitinho, como deve ser. Aí tem uns finalmente, amarra com fitilho, se prepara para tudo. É assim que um crente tem que viver. Amém, amém. Acabou a carta? Não. Porque isso foi até o Efésios 6, comecinho ali. Agora vá para Efésios 6. Em um determinado momento, minha tese exegética. Vocês já repararam que Efésios é uma carta densa, muito teológica, mas curtinha? Eu tenho uma tese. A minha tese é: acabou o papel. Acabou o papel. Paulo precisava encerrar. E ele olhou e falou assim: não dá para escrever muito, eu preciso encerrar essa carta. Eu tenho só metade dessa folha e mais uma folhinha. Eu preciso escrever alguma coisa nesse final aqui que sirva para tudo. Para fechar. E ao invés de ele dizer assim, e manda um beijo para todo mundo, ele fala assim: irmãos, tem um negócio aqui que eu queria dizer para vocês. O que diz no verso 10? É isso! Quanto ao mais? Ao mais o quê? Tudo que eu não falei. A armadura de Deus não serve para casamento. Como é que eu sei disso? Porque nos versos anteriores ele falou sobre casamento, então não serve. Serve para falar sobre me proteger do meu patrão. Tem que botar o capacete da justiça e a espada do Espírito para enfrentar a lida do trabalho. Não, porque Paulo falou sobre trabalho e dá para usar indiretamente o que ele falou sobre senhores e escravos ali. Não. Para que serve Efésios 6, 10 em diante, onde ele vai falar que quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, por isso revestivos de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Pulei um monte aí, mas você está vendo que a sequência é essa. Certo? Para quê? Vou dar um exemplo prático. Eu usei esse texto para tratar uma senhora com síndrome do pânico. Você olha para esse texto e fala, mas não tem nada aqui para síndrome do pânico. Tem. Paulo disse que servia para tudo mais. Ué, onde que está na Bíblia a síndrome do pânico? Não tem. Então serve a armadura de Deus, porque Paulo falou, quanto ao mais, está aqui um mais. Funcionou? Funcionou. Há mais de 10 anos, essa pessoa não teve, eu não tenho mais contato com ela, mas eu sei que visitando essa pessoa 10 anos depois, ela não tinha voltado a ter problemas de síndrome do pânico e ela se curou usando esse texto. Quando ela entendeu a armadura de Deus, ela levantou da sala e foi agradecer a Deus e me deixou sozinho na sala, foi-se embora. E eu fiquei lá na sala dela. Acho que eu vou embora. Ela nunca me deu tchau. Porque ela falou, entendi, pastor, entendi. E daquele dia em diante nunca mais teve. Talvez um milagre, pode ser, mas funcionou do jeito como Paulo disse. Quanto ao mais, irmãos. O que é quanto ao mais? Leia o texto. O texto não nos dá orientações diretas. O texto não nos dá orientações indiretas. E o texto não nos dá mais nada a não ser orientações gerais. Olha a armadura, vê se não é geral.
Ponha o capacete da justiça na cabeça, calçai os pés com a preparação do Evangelho, empunhando sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É meio genérico, né? A couraça da justiça, o cinto da verdade. É muito genérico. E é para ser genérico, porque a armadura de Deus são nortes. Norte é qualquer coisa nessa direção estará certo, porque dificilmente você errará, apenas siga na direção correta. Ou seja, se você estiver protegendo a sua cabeça com o capacete da salvação, o peito com a couraça da justiça, os braços com a fé e a verdade, você estará no caminho certo. Então assim, mas exatamente como funciona? Não tenho exatamente. Tenho geralmente. Geralmente. São os nortes. Vá por aqui e vai dar certo. É assim. Claro que você quer saber como é que eu usei esse texto, mas isso vai muito além do nosso propósito esta noite. E ainda nos resta o último uso das Escrituras, que é o farol. Oi? Passou o farol? Apagou o farol. Acende de novo. Obrigado. Irmãos, vamos de novo. Como se usa as Escrituras? Quando há instruções diretas, a Bíblia funciona como um guia. Quando a Bíblia tangencia o problema, dá orientações indiretas, a Bíblia funciona como limites ou cerca. Quando a Bíblia dá um norte, apenas aponta uma direção vaga, a Bíblia funciona como uma bússola. Mas e quando a Bíblia não trata do assunto? A Bíblia não serve para nada. Amém? Eu ia pegar vocês, hein? Claro que não. Peraí, mas aí não gostei. Porque quando a Bíblia trata do assunto, até entendo. Mas quando a Bíblia não trata do assunto, ela ainda serve? A Bíblia não fala sobre clonagem. Mas olha só, eu adoro essas coisas, né? Clonagem, aborto, um monte de outras coisas. Muito embora eu creia que a Bíblia fale nesses casos, o ponto é, você sabe uma coisa bobinha que a Bíblia não fala? A hora certa de imprimir um trabalho da faculdade. Mas todo bom aluno sabe em que hora Satanás lança os seus dados inflamados no cabeçote da impressora. Todo mundo sabe que a hora certa é nunca na véspera. Por quê? Porque Satanás bebe suco de impressora. Tinha tinta antes. Mas quando ele vê você vindo, ele chupa o toner. Quando você vai imprimir, e ele é esperto, ele deixa umas gotinhas lá, você imprimir as 2 primeiras páginas e a terceira parar na metade. Você fala, mas se pelo menos tivesse terminado essa, bom, ele não seria Satanás se ele fosse bonzinho. Coisa boba, né? Imagine se a Bíblia não fala sobre isso, se a Bíblia vai falar sobre o uso de rede social. Eu já ouvi gente atualizando a Bíblia. Você está sabendo? Tem gente querendo atualizar a Bíblia? Então, falando que Moisés tinha um tablet, chamava tablet de pedra, tábua da lei, e ainda bem que ele fez backup na nuvem, que quando quebrou ele conseguiu baixar a segunda via. A gente adora esses exemplos como se fossem reais. Mas tem coisa que a Bíblia realmente não fala. A questão é, como a Bíblia nos ajudaria quando o assunto em questão não passa perto das Escrituras? Resposta. Ela funciona como um farol. Não entendi. O que um farol faz? Ele lança luz? Errou. Não é um farol qualquer. É um farol marítimo. Eu tive a oportunidade de visitar um farol desses, na Bahia.
e de ter aula com o oficial marinheiro responsável pelo farol. Anos depois de estar ensinando sobre os usos do farol. E aí, depois da aula dele, a pessoa que me apresentou falou assim: agora ouça o que esse pastor fala sobre o farol na teologia dele. E a gente trocou conhecimentos. Ele me ensinou sobre o farol e eu ensinei sobre o farol. E ele perguntou assim: e você já tinha visitado um farol? Não. Você conhecia sobre os usos do farol? Eu falei: não. Eu falei: como é que você chegou a essas conclusões? Aconselhamento bíblico. Quais conclusões? Um farol marítimo não lança luz sobre o mar, como se estivesse iluminando o caminho, igual farol de carro, que o marinheiro está no escuro, aí vem um farol e fala: lança a luz aqui na frente, obrigado. Não, até porque um farol fica quilômetros da onde os navios estão, lá na costa. Então, para que serve o farol? O farol serve para você saber que ali, naquela luz piscante, fraca e miudinha, tem uma encosta. Isso significa que se você percebe o farol ali, você sabe onde está, sabe onde atracar e sabe quais recifes você tem que evitar para o seu navio não afundar. Fala: nossa, mas não entendi na prática. Tá bom, anota aí. Na prática, quando não houver instruções, a Bíblia te dá uma cosmovisão. É isso que a Bíblia te dá. Não tem nada na Bíblia falando sobre esse assunto. Então agora é a hora de ver se você pegou a cosmovisão bíblica da realidade. Ou seja, a Bíblia fornece a luz necessária para você entender aonde você está e para onde você deve ir. Faróis indicam alvos finais. Eles são torres localizadas em lugares estratégicos, construídas para emitir luz a guiar marinheiros. Faróis marcam encostas perigosas, recifes rochosos e entradas seguras. Na condição de farol, a Escritura te dá o local de perigo e o porto seguro, mas não te dá o caminho. Não te dá um mapa, nem um norte. Às vezes a Bíblia te dá o lugar para evitar. Ou seja, a Bíblia te dá uma cosmovisão da realidade. Ela lança luz sobre o tema, mesmo que ela não trate do tema. Este uso, ele não vai ser muito famoso, porque ele é exigente. Quer ouvir a má notícia? Boa parte da nossa vida se passa debaixo desse uso das Escrituras. E é aqui que a galera não quer usar a Bíblia. Irmãos, quando a Bíblia tem orientação, é fácil ser crente. Quando a Bíblia trata do tema, a gente vacila, mas acerta. Quando a Bíblia dá um norte, eu quero usar minha liberdade ao máximo e acabo fazendo coisas que não convêm, embora lícitas. Mas quando a Bíblia não trata sobre o tema, eu acho que sou autônomo. Sabe o que significa autônomo? Lei para si mesmo. Ninguém, a não ser Deus, é autônomo. Então, quando não houver instruções, a Bíblia funciona como um estilingue que me puxa para perto dela e me lança para o mundo. Eu preciso ir com a cosmovisão certa. E é aqui que a maioria se perde, porque não adquirir uma cosmovisão e ficar dependendo de migalhas de verdade, acabam tergiversando, acabam optando por aquilo que não agrada a Deus, acaba se perdendo. Destas formas, é claro, você está pedindo um texto, mas é quando não houver instrução, né? Só vou terminar agora e vou abrir para as perguntas. Inclusive, só tem mais um slide. Para encerrar, não tem um texto porque o texto foi lido no começo. A Bíblia é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Ela sempre vai lançar luz, ela sempre será um farol. Dela sempre emanará luz. O farol da palavra de Deus está na encosta da glória do Senhor.
Então, quando não houver instrução, a única pergunta que você tem que fazer é: qual opção mais glorifica o Senhor? E você tem todos os elementos na palavra para saber o que glorifica a Deus e o que não glorifica. Deus te dá uma cosmovisão na palavra dele. Tá? E é assim que a gente chega à conclusão de que a Bíblia é normativa. Porque ela é tanto a fonte primária quanto o alvo final. Ela é tanto a fonte quanto o alvo. Ela aponta para onde eu tenho que ir, mas também diz do ponto de partida que eu tenho que sair. É assim que se usa a Bíblia no aconselhamento. Espero que tenha jogado um pouco de luz, te dado um pouco mais de esperança e concretude para você sair daqui pelo menos sabendo: eu não sei como, mas eu sei que dá. Eu ainda não aprendi como, mas eu sei que tem solução, porque em algum momento a Bíblia vai servir para tratar o problema. Era isso que eu tinha para falar esta noite e espero que isso tenha colaborado com o crescimento dos irmãos nessa área. Pastor, eu não sei quanto tempo eu tenho para tirar dúvidas, mas talvez 30 segundos. Nós já temos um irmão ali que esboçou vontade de perguntar. Não, o pessoal está acostumado, de quarta-feira a gente fica aí sempre até 9h30, 9h40, então... Tá bom, 9h30 é daqui a pouco, hein, gente? 9h30, 9h40. Quem que levantou a mão? Ô, professor, a ideia é o seguinte: com relação ao farol, será que caberia aí o conceito de sabedoria? Aplicar a sabedoria, porque você aplicando, você sendo sábio, você vai resolver o... Mais ou menos, eu colocaria a sabedoria na bússola. Dizem até que ser sábio é muito mais assim, valioso do que ser até inteligente, né? Sem dúvida. Mas eu colocaria a sabedoria na bússola e aqui eu manteria o aspecto mais filosófico. O que eu quero dizer com cosmovisão? Eu preciso ter um entendimento geral da realidade que reflita os valores das Escrituras Sagradas. Existe muito crente que não consegue ver como as suas atitudes e as suas ideias vão contra as Escrituras por causa da cosmovisão. Ou seja, mantém uma visão de mundo anticristã, embora a opção religiosa seja cristã. Vou dar um exemplo muito prático. Cristãos que acreditam que a alma ela é separada do nosso corpo, fazendo com que a gente seja um sanduíche das duas coisas. Nós somos seres formados dicotomicamente de corpo e alma. Parece cristão, mas na verdade é filosofia grega. A dicotomia corpo e alma não é uma dicotomia bíblica. Até porque, quando corpo e alma se separam, todo mundo sabe o que acontece. O ser humano... Então, quando você faz essa distinção em vida, você separa quem você é da sua expressão no tempo. Peguei uma pessoa que era absolutamente dicotômica e comecei a trabalhar teoricamente isso. Ela ficou assim: no que eu entender isso teoricamente muda? Eu falei: aprenda e a gente vai ver. Ela: tá bom, vou lá. O que ela estava fazendo? Ela dizia, por exemplo, que as atitudes do comportamento dela estavam no seu corpo e não na sua alma. Então, quando ela não fazia os deveres de casa, ela me perguntava se não estava faltando vitamina. E eu dizia: está faltando vergonha na cara. É preguiça. Tem certeza? Porque eu sinto um sono quando eu vou estudar. Eu falo: tenho, porque a Bíblia fala do sono e diz que quem ama o sono empobrece. Ah, mas tem certeza que não é a vitamina? Na terceira vez eu falei: a graça do Senhor te basta. 3 vezes. Eu falei: vamos fazer o seguinte,
Tome vitamina D, vitamina A, eu fui falando, vitamina D, deve ter umas vitaminas que eu falei lá que nem existia. Eu sei que tem vitamina K, eu fui do A até o K. Porque eu sei que o Z é de zinco e eu não sei para que serve o zinco. Brincadeira. Aí ela falou assim, mas peraí, essas aí são todas as vitaminas do mundo. Eu falei, suplementa tudo. Porque na hora que você estiver tomando Centrum de A a Z, e você continuar com sono, você finalmente vai entender que o problema não é a falta de vitamina, é falta de vontade. Então suplementa, para você ver que eu estou certo. Ela, não, reverendo, eu acho que eu estou te dando desculpas. Aí quando ela entendeu que uma coisa leva a outra, sabe o que aconteceu? No momento que ela decidiu fazer, o desânimo foi embora. Passou a ter energia, passou a ter disposição. Um milagre? Não. O que estava faltando veio. Vergonha na cara. Um exemplo simples, mas a gente pode ir mais profundo em problemas mais graves. Eu diria que no uso do farol, você está lidando, por exemplo, com o devo ou não responder ao professor de faculdade sobre este assunto que ele está falando que vai contra a minha fé. Devo ou não assimilar este conhecimento que o meu professor da escola está falando? Será que a interpretação do meu professor de história é a interpretação correta que eu devo abraçar? Isso vai mais de cosmovisão, porque essas respostas a Bíblia não te dá. Mas se você não tiver uma visão de mundo, uma visão de si mesmo, uma visão da realidade, que não esteja ancorada nas Escrituras, você não pega os detalhes. Como, por exemplo, atualmente, o que mais faz sucesso é a visão tricotômica do homem, corpo, alma e espírito. Parecendo bonita, não está na Bíblia. São exemplos de como a gente não tem uma visão de nós, uma visão da realidade, uma visão de como essas coisas funcionam debaixo do plano de Deus, fortemente bíblica. Ela é geralmente influenciada pela cultura greco-romana, pela cultura atual, pelo misticismo oriental, mas não pelo teísmo bíblico. Então, sabedoria, eu acho que ela não está fora, mas ela é uma característica do uso do solar. O uso do farol reúne todos os três usos e mais. Por isso não está fora. O irmão não está errado. Só não é só isso. Exige uma visão de mundo que amarre o todo. Quem dizia muito isso era Francis Schaeffer. Ele diz, por exemplo, em Morte da Razão, que o cristianismo é a única perspectiva de vida que faz com que o todo tenha sentido. A pergunta é, que todo? O todo. O todo. Tudo, absolutamente tudo. O que a gente repara é que Freud explica só uma área, Jung explica outra, Roger explica outra, Winnicott outra, mas nada dessas coisas pegam e fazem com que o todo se una, porque eles precisam fragmentar. A única teoria que abraça o todo seria a fé cristã. E aí a gente precisa desdobrar essa fé cristã em filosofia cristã, psicologia cristã, ou seja, uma perspectiva do todo que renda honra e glória a Deus. Matemática cristã, lógica cristã. Aí onde que tem isso? Bom, eu acabei de citar aqui pelo menos 3 livros do, deixa eu ver se eu lembro, Vern Poitras, Redimindo a Matemática. Sabia que tem esse livro? Redimindo a Lógica. Redimindo a Sociologia. Ele tem uma série de livros sobre como fazer isso. Esse uso que ele está fazendo é o uso do farol. Ele está pegando cosmovisão cristã e dialogando com essas áreas para estabelecer um diálogo proveitoso, não uma ponte, mas um diálogo. E entender como essas verdades soariam na boca de um crente. Acho que o livro mais intrigante dele, que eu não li porque eu não entendi nada, eu comecei a ler e falei, deu, obrigado. É o Redimindo a Matemática. Eu já não entendi a matemática, se nem que está errado nela, que dirá redimir. Né? Mas li o Redimindo a Filosofia, Redimindo a Sociologia,
redimindo a lógica, porque ajuda a gente a entender que a gente pensa não só coisas erradas, mas a gente pensa errado, pensa estruturadamente errado. Não sei se ficou claro. Obrigado. Sim, ela falou do design inteligente. O design inteligente está tentando fazer ciência com uma perspectiva. Veja bem, a cosmovisão ali por detrás não é toda cristã. Inicialmente, o autor do design inteligente se tornou cristão no processo. Mas ela não é uma teoria cristã. Entretanto, para o cristão ela cabe muito bem. Porque ela é ciência de verdade e cabe com a nossa cosmovisão. É nesse ponto que você dá match. Mas antes de você... Veja bem, não é usar o design inteligente como um veículo de evangelização científica. Entende? Que muita gente faz isso. Não. É você entender que existe uma teoria em ciência que os nossos pressupostos não conflitam. Mas isso é em uma área. A gente tem que caçar isso em todas as áreas. E eu estou tentando fazer isso na minha, que o populacho chama de psicologia e que os cristãos chamam de aconselhamento.